Neste vídeo, a obra do rei Salomão, o terceiro rei do reino de Israel unificado. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Assim que sucedeu seu pai Davi no trono de Israel, Salomão, de 970 a 930 a.C., tomou medidas severas para remover aqueles que poderiam desafiar sua autoridade. Seu meio-irmão Adonias, que havia tentado tomar o trono anteriormente, foi executado. Abiatar foi substituído por Zadok na função de sumo sacerdote. Com a permissão de Salomão, Benaia matou Joabe, o comandante do exército de Davi, e assumiu esse cargo. Salomão se dirigiu ao alto ou santuário em Gibeão, onde o tabernáculo foi montado após ser salvo do ataque dos filisteus a Siló. Depois de Salomão ter oferecido 1000 holocaustos, o Senhor lhe apareceu em um sonho e lhe disse para pedir o que quisesse. Consciente de sua inexperiência e sentindo o peso das responsabilidades, Salomão pediu um coração discernente para governar o povo e distinguir entre o certo e o errado. O Senhor se agradou desse pedido e o atendeu, prometendo ainda vida longa, riqueza, honra e a morte de seus inimigos. Salomão era um homem de paz. Aliás, seu nome significa pacífico. Sob seu governo, Israel prosperou e se enriqueceu como nunca antes. O livro de Reis apresenta Israel como um povo numeroso, feliz e satisfeito, vivendo em segurança numa terra onde cada família tinha sua própria vinha e figueira. Logo no início do seu reinado, Salomão fez uma aliança com o Egito e se casou com a filha de Faraó. O rei em questão, provavelmente, era Siamon, 979 a 960 a.C., da fraca 21ª dinastia. O faraó atacou e queimou a cidade cananeia de Gezer, matou seus habitantes e deu-a como presente de casamento para sua filha e como um pequeno acréscimo ao território de Salomão. Não se sabe ao certo o que provocou essa intervenção egípcia. Talvez com a morte de Davi, os egípcios esperassem poder se estabelecer na Palestina, mas ao se depararem com um governo mais poderoso do que imaginavam, julgaram prudente firmar uma aliança de paz. Salomão encontrou um aliado valioso em Hirão, rei da cidade fenícia de Tiro, na costa do Líbano. Hirão forneceu ao rei de Israel cedro e outras madeiras para os seus projetos de construção em troca de azeite de oliva. Salomão deu a Hirão 20 cidades numa região fronteiriça, predominantemente não israelita da Galileia. Hirão não se impressionou e chamou-as de Cabul, isto é, desprezíveis. Posteriormente, Salomão recuperou estas cidades. A corte de Salomão era suprida diariamente com 4 toneladas de farinha fina e 8 toneladas de farinha comum, 30 cabeças de gado, 100 carneiros e bodes, bem como veados, gazelas, corços e aves cevadas. Ao contrário de Davi, Salomão não realizou campanhas de conquista militar. À medida que suas despesas se tornaram mais altas, Salomão aumentou a tributação, levando seus súditos a pagar impostos pesados e reorganizando a terra em 12 distritos administrativos, cada um com seu próprio governador. Cada distrito era responsável por suprir a corte durante um mês. De novo,
Apesar de, em alguns casos, esses distritos coincidirem com antigos territórios das tribos, a divisão administrativa desconsiderou a maior parte das fronteiras tribais e incluiu territórios cananeus, pois Salomão desejava integrar a população cananeia em seu reino. É possível que Judá também tivesse seu próprio governador responsável pelo recolhimento dos impostos. Quanto aos não-israelitas que permaneceram no território controlado por Israel, a esses fez Salomão trabalhadores forçados, e tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Os israelitas também tinham de trabalhar. 30.000 foram enviados ao Líbano para cortar madeira e passavam 1 mês lá e 2 meses em Israel. O trabalho forçado do qual o povo se ressentiu tanto contribuiu de forma significativa para a divisão do reino de Salomão logo depois de sua morte. De acordo com o escritor do livro de Reis, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. A história sobre como Salomão discerniu quem era a verdadeira mãe de um bebê é um exemplo prático de sua sabedoria. O escritor de Reis também atribui a Salomão a autoria de 3.000 provérbios e 1.005 canções e registra interesse do rei em botânica e zoologia. Várias obras chamadas de literatura sapiencial são atribuídas a Salomão. O livro hebraico de Provérbios é repleto de ditados sábios e incisivos organizados em coletâneas. Os Provérbios de Salomão formam o núcleo do livro. Provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Preceitos e admoestação dos sábios. Mais alguns provérbios dos sábios. As palavras de Agur, conselhos para o rei Lemuel, o louvor da mulher virtuosa. Coletâneas de provérbios eram conhecidas na Mesopotâmia e no Egito no 3º milênio a.C. No livro bíblico de Provérbios, os preceitos e admoestações dos sábios são particularmente interessantes, pois podem ser comparados com a coletânea egípcia de provérbios conhecida como Ensinos de Amenemope, provavelmente escrita por volta de 1100 a.C., no máximo até o final da 21ª dinastia, em 945 a.C. O ensinamento de Amenemope é dividido em 30 seções. Há quem sugira, provavelmente de forma indevida, que o texto de Provérbios 22 e 20 deveria ser emendado de acordo com esta coletânea e que os preceitos e admoestações dos sábios também teria de ser dividido em 30 seções. Para alguns estudiosos, o autor de Preceitos e Admoestações dos Sábios usou material de Amenemope. É igualmente possível, porém, que ambos tenham se baseado numa herança comum mais antiga de conselhos sábios. O significado do título hebraico do livro chamado tradicionalmente de Eclesiastes é incerto. Pode significar orador numa assembleia ou colecionador de ditados. O autor é identificado no versículo de abertura apenas como filho de Davi. Sem dúvida, os grandes projetos do autor e de suas declarações em 2:7 de que tinha mais bois e ovelhas do que qualquer outro em Jerusalém antes dele, coincide com a descrição de Salomão, que sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas na dedicação do templo. O interesse de Salomão pela natureza também é expressado por meio de diversas imagens extraídas do mundo natural no livro erótico de Cântico dos Cânticos. Por exemplo, Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Os versículos de abertura atribuem a obra a Salomão.
é difícil atribuir uma data e um lugar de origem ao livro de Jó. Sem dúvida, ele e seus amigos não eram israelitas e o estilo de vida de Jó corresponde ao do período patriarcal. O livro explora uma pergunta de importância perene: por que sofrem os inocentes? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.